Henri Vallon nasceu em Paris, na França, em 1879. Graduou-se em Medicina, Psicologia e fez também Filosofia. Em 1925, criou um laboratório de Psicologia Biológica da Criança. 4 anos mais tarde, tornou-se professor da Universidade Sorbonne e vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova, instituição que ajudou a revolucionar o sistema de ensino daquele país e da qual foi presidente de 1946 até morrer, também em Paris, em 1962. Em 1947, propôs mudanças estruturais no sistema educacional francês. Lançou, em 1948, a revista Enfance, que serviria de plataforma de novas ideias no mundo da educação e que rapidamente se transformou numa espécie de bíblia para pesquisadores e professores. Ao longo de toda a vida, dedicou-se a conhecer a infância e os caminhos da inteligência nas crianças. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge através da afetividade e estabelece com ela uma certa relação de conflito. Ele diz que talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não fazem parte do nosso interesse. Parece que para alimentar a inteligência faz-se necessário estabelecer os afetos. Segundo Vallon, ao nascermos, somos frágeis e seres orgânicos, e o nosso desamparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de dependência caracteriza-se nos 2 primeiros anos de vida e é por isso que nos tornamos seres afetivos, ou seja, a emotividade do bebê é expressa no choro e no grito e garante que o adulto atenda às suas necessidades. Sendo assim, a expressão emocional é uma linguagem e sua função é social. Ela é usada para comunicar necessidades. Essa afetividade tem raízes biológicas e, ao mesmo tempo, sua função é social. E não se deve confundir afetividade com amor e carinho. Quando falamos de afetividade, estamos falando de coisas que nos afetam. Todos somos afetados por elementos externos, como o olhar do outro, um objeto que chama nossa atenção. Mas também somos afetados por elementos internos, como as lembranças, a fome. Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados, de forma positiva ou negativa, por eventos que podem ser internos e externos. A psicologia genética está preocupada em compreender as origens dos processos psicológicos. Vallon é um dos pensadores mais relevantes no campo da psicologia genética. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, origem biológica, mas que eles só podem ser compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições biológicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento biológico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera com estímulos recebidos de fora do organismo. Logo, as condições biológicas e as condições do mundo externo são as grandes mantedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. Segundo Vallon, a afetividade desempenha um importante papel nos diferentes estágios de desenvolvimento da criança. É através das emoções que as crianças exteriorizam desejos e vontades no ambiente escolar. Sentimentos e emoções expressam um importante universo a ser desbravado e trabalhado,
que é pouco estimulado e considerado por modelos de ensino mais tradicionais. Os estágios de desenvolvimento da criança proposto por Vallon. O primeiro estágio é impulsivo emocional, de 0 a 1 ano. Segundo Vallon, a afetividade da criança é demonstrada por meio de movimentos desordenados e sensibilidades corporais, tanto proprioceptivas quanto interoceptivas. O processo de ensino-aprendizagem nesta etapa deve valorizar contatos corporais e a fusão com os outros. O segundo estágio é o sensório motor e projetivo, de 1 a 3 anos. Segundo Vallon, a criança volta para o contato com o mundo externo, pois já é capaz de falar e de andar. Existe um contato intenso com objetos e um questionamento constante, fase dos porquês. Nesse estágio, o professor deve ofertar situações e espaços e ter disposição para responder aos insistentes questionamentos em busca de conhecimento. O terceiro estágio, o personalismo, de 3 a 6 anos, segundo Vallon, a criança passa a diferenciar-se do outro, descobrindo-se diferente. O processo de ensino à aprendizagem, durante esta etapa, precisa oferecer possibilidades e escolha, a criança reconhecendo e respeitando as diferenças, dando oportunidades para que ela expresse. Nessa fase, a criança aprende principalmente em oposição ao outro. No quarto estágio categorial, de 6 a 11 anos, segundo Vallon, a criança explora o mundo externo por meio de atividades cognitivas e abstratas, agrupamento, classificação e categorização. Esse estágio coincide com a entrada na escola e a aprendizagem ocorre predominantemente por meio da racionalidade e pela descoberta de semelhanças e diferenças entre objetos e ideias. Quinto estágio, puberdade e adolescência, 11 anos em diante. Segundo Vallon, surge a exploração de si mesmo e de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto e autoafirmação e questionamentos. Grande importância é dada aos pares. Há maior domínio da abstração, nas quais a dimensão temporal se torna importante e possibilita a discriminação dos limites de sua autonomia e de sua dependência. O processo de ensino-aprendizagem nessa etapa se baseia na oposição, a qual possibilita identificar diferenças de ideias, sentimentos e valores de si e dos outros. O ensino aqui deve permitir a expressão e discussão das diferenças, respeitando, todavia, os limites das relações solidárias e democráticas. Segundo Vallon, não se deve esquecer, no entanto, que para a afetividade se expressar no processo de ensino-aprendizagem, deve existir limites que garantam o bem-estar de todos os envolvidos. Vallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Militante apaixonado, tanto na política como na educação, dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir, ou seja, a própria negação do ensino. As emoções para Vallon têm um papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Em geral, são manifestações que expressam um universo importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. As transformações fisiológicas em uma criança, ou nas palavras de Vallon, em seu sistema neurovegetativo, revelam traços importantes de caráter e personalidade. A emoção é altamente orgânica,
altera a respiração, os batimentos cardíacos e até mesmo o tônus muscular. Tem momentos de tensão e distensão que ajudam o ser humano a se conhecer, explica Heloísa Dantas, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, estudiosa da obra de Vallon há 20 anos. Segundo ela, a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e os sentimentos mais profundos ganham função relevante na relação da criança com o meio. A emoção causa impacto no outro e tende a se propagar no meio social, completa a pedagoga Isabel Galvão, também da USP. Ela diz que a afetividade é um dos principais elementos do desenvolvimento humano. Segundo a teoria de Vallon, as emoções dependem fundamentalmente da organização dos espaços para se manifestarem. A motricidade, portanto, tem caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto e do movimento, quanto por sua representação. Por que, então, a disposição do espaço não pode ser diferente? Não é o caso de quebrar a rigidez e a imobilidade, adaptando a sala de aula para que as crianças possam se movimentar mais? Mais que isso, que tipo de material é disponibilizado para os alunos numa atividade lúdica ou pedagógica? Conforme as ideias de Vallon, a escola infelizmente insiste em imobilizar a criança numa carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessário para o desenvolvimento completo da pessoa. Estudos realizados por Vallon com crianças entre 6 e 9 anos mostram que o desenvolvimento da inteligência depende essencialmente de como cada uma faz as diferenciações com a realidade exterior. Primeiro porque, ao mesmo tempo, suas ideias são lineares e se misturam, ocasionando um conflito permanente entre dois mundos, o interior, povoado de sonhos e fantasias, e o real, cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais. Nesse conflito entre situações antagônicas, ganha sempre a criança. O sincretismo, que seria a mistura de ideias no mesmo plano, é bastante comum nessa fase. É fator determinante para o desenvolvimento intelectual. Daí se estabelece um ciclo constante de boas e novas descobertas. Diferentemente dos métodos tradicionais que priorizam a inteligência e o desempenho em sala de aula, a proposta valoriana põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. A abordagem é sempre a de considerar a pessoa como um todo. Elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram no mesmo plano. As atividades pedagógicas e os objetos assim devem ser trabalhados de forma variada. Numa sala de leitura, por exemplo, a criança pode ficar sentada, deitada ou fazendo coreografias da história contada pelo professor. Os temas e as disciplinas não se restringem a trabalhar o conteúdo, mas a ajudar a descobrir o eu no outro. Essa relação dialética ajuda a desenvolver a criação em sintonia com o meio. A construção do eu na teoria de Vallon depende essencialmente do outro, seja para se referenciar, seja para ser negado, principalmente a partir do instante em que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a negação do outro funciona como uma espécie de instrumento de descoberta de si próprio. Manipulação significaria agredir ou se jogar no chão para alcançar o objetivo. Sedução, fazer chantagem emocional com pais e professores e imitação do outro são características comuns nessa fase, diz a professora Ângela Bretas, da Escola de Educação Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Até mesmo a dor, o ódio e o sofrimento são elementos estimuladores da construção do eu, emenda Heloísa Dantas. Isso justifica o espírito crítico da teoria de Valoriana aos modelos convencionais de educação. A teoria de Vallon ainda é um desafio para muitos pais, escolas e professores. Sua obra faz uma resistência quanto mais aos métodos pedagógicos tradicionais.
Numa época de crise, guerras, separações e individualismo como a nossa, não seria melhor começar a pôr em prática nas escolas ideias mais humanistas que valorizem desde cedo a importância das emoções?